Recente publicação na revista Lancet sobre o perigo da reabertura das escolas está trazendo muita angústia, ansiedade e muitas dúvidas a vários pais nesse momento que nós estamos no pior momento da pandemia quanto às crianças irem às escolas ou não. Eu repito que o lockdown não deve ser a única medida a ser avaliada para se fechar ou abrir as escolas. As escolas e a educação deve ser uma atividade essencial e deve ser tratada como tal. Então, só o lockdown, unicamente essa variável, não é. A gente sabe que em alguns locais haverá necessidade de fechamento das escolas ou para a gente diminuir a circulação de pessoas. O fechamento das escolas não traz nenhum benefício, não diminui o número de casos às crianças, mas faz com que várias pessoas diminuam a sua circulação. Mas isso tem bom senso. Se a gente fechar todas as atividades não essenciais, aí a escola deve ser a última instituição a ser fechada, porque a escola não é propagadora de vírus. Então, nós temos consciência que vários locais a gente vai ter que pedir para as famílias segurarem um pouquinho os seus filhos em casa, mas a gente tem que primeiro diminuir a circulação de pessoas com trabalhadores de áreas não essenciais. Esse artigo, que não é um artigo, é uma correspondência, ele foi mal interpretado, ele comenta o perigo de escolas abertas. Eu sempre trouxe a vocês que escola não muda o comportamento da Covid-19 na sociedade, a escola reflete esse comportamento, que escolas com protocolos de segurança são locais seguros. Esse trabalho foi um trabalho de estimativa, um trabalho de previsão e não um trabalho de análise de resultados, e estabeleceu bem que a maioria dos casos, quase a totalidade dos casos no Reino Unido com essa nova cepa, B117, que também é uma cepa que está bem prevalente em vários estados aqui no Brasil, além da cepa da Amazônia, dizendo que a escola reaberta vai aumentar o número de casos e que a escola fechada diminui o número de casos. Sim, mas ele deixa bem claro nessa correspondência que a reabertura das escolas no Reino Unido, muitas aconteceram sem protocolos de segurança. Como as crianças foram o grupo menos atingido, 2 a 4%, e eles deixam bem claro, esse autor deixa bem claro nessa correspondência que escolas sem protocolos de segurança podem e devem aumentar o índice de contaminação. E a gente sabe que o principal fator que está aumentando o índice de contaminação são essas novas cepas que têm um poder de transmissão muito maior. Então, não é contra a reabertura das escolas. Eles colocam até um gráfico. Veja, nós estamos em 2021, março, um ano de pandemia ontem. Eles colocam um gráfico, um quadro com as orientações de atitudes de mitigação. O uso de máscara, distanciamento, comportamento responsável, o álcool gel, áreas bem ventiladas, que isso é uma coisa já bem estabelecida e que foi menosprezada em muitas das escolas. Então, esse artigo não contraindica a reabertura das escolas, e esse artigo só ratifica aquilo que a gente fala. Nós devemos reabrir as escolas, alguns locais talvez não tenham condições pela questão epidemiológica, e esses protocolos devem ser seguidos rigidamente. Escolas com protocolos de segurança são locais seguros. É fundamental a reabertura das escolas com esses protocolos, como também é fundamental que quando nós adultos, pais, a gente tenha um comportamento responsável, e todos os profissionais da educação, quando estejam fora da escola, também tenham uma atitude responsável para evitar de trazer o vírus para dentro de casa. Então não fiquem angustiados com essa literatura só traz e ratifica essa posição que a gente tem que abrir escola com segurança, e sabendo que alguns locais onde se parou praticamente todas as atividades não essenciais, algumas escolas têm que ser fechadas para a gente preservar não a saúde das crianças que não são o grupo mais afetado, principalmente preservar a saúde dos adultos, que são as pessoas que mais se contaminam com a Covid-19 e têm as formas mais graves. Se cuidem, espero que todos fiquem bem. Um grande abraço.